Vou falar sobre patologia grupal. Um grupo humano é um grupo de 20 a 40 pessoas. Portanto, o grupo natural humano é um grupo de caçadores-coletores que vive em grupos de 20 a 40 pessoas. Porquê? Porque essa dimensão, esse tamanho, é que permite a formação do sistema nervoso do grupo. O sistema nervoso do grupo é constituído pelos sentimentos dos indivíduos. Os indivíduos têm sentimentos e sensações uns pelos outros e isso faz com que determinem comportamentos grupais. Portanto, se o grupo for demasiado grande, ele depois perde os sentimentos com tanta gente, portanto, o grupo naturalmente dispersa-se, portanto, formam dois grupos. A partir dos 40, o grupo formava-se em dois. O grupo caçador-coletores atuava em corpo grupal, ou seja, um por todos, todos por um. Porquê? Porque quando iam caçar, um dia caçava um, outro dia caçava o outro, portanto, eles precisavam todos uns dos outros. E na recoleção de alimentos a mesma coisa. Portanto, a base do funcionamento, temos aqui os indivíduos, vários indivíduos do grupo, o alimento estava disperso, e eles então, uma vez caçavam outra vez caçavam outra, eles precisavam de todos para se alimentar. Isso determina depois que a propriedade era o resultado da distribuição. Portanto, primeiro caçavam, depois a distribuição ia determinar a propriedade dos indivíduos, qual é cada parte que determinava cada um. Porquê? Porque um dia caçava outro dia caçava outro, portanto, a distribuição determinava a propriedade. Isso vai determinar o tal grupo social, que é o grupo humano. É um conjunto de sócios que estão lá porque querem. Portanto, funciona em corpo grupal, a base de funcionamento é a cooperação entre eles. Eles têm sentimentos e sensações por eles, portanto, se acontece alguma coisa a um, eles têm, os outros sentem, e vão atuar em função desse sentimento de terceiros. Como nós se picarmos o pé, o corpo vai se movimentar por causa da dor do pé. Porquê? Porque há um sistema nervoso que vai determinar a informação e que isso vai determinar o comportamento do corpo. Portanto, como é que funciona o sistema nervoso? Portanto, temos a realidade, temos o corpo, tem sensores, portanto, o corpo tem a percepção do meio, isso vai determinar depois tais sentimentos e sensações que são determinados ao cérebro. Os sentimentos e sensações já são informação, já são ordens para o cérebro, depois de determinar o comportamento, determinar a ação que essas ordens determinam. Por exemplo, o indivíduo está com calor, isso vai determinar o cérebro para definir uma ação para ir para um sítio mais fresco. Portanto, temos sentimentos positivos ou negativos e sensações igualmente. Sentimentos para a interação no meio físico, sentimentos para a interação no meio social, sensações para a interação no meio físico. Portanto, sentimentos, amor, carinho, ódio, vai determinar comportamentos no meio social e frio, fome, ações no meio vivo. Tá? Portanto, o corpo determina essas ordens, os sentimentos são determinados pelo corpo ao cérebro, tá? E o cérebro vai definir a ação do corpo. Define a ação do corpo e o corpo vai interagir na realidade. Portanto, estamos aqui a ver o sistema. O cérebro é parte do sistema nervoso, portanto, o sistema nervoso vai ter os sensores, os sentimentos, portanto, toda esta cadeia que vai determinar ao cérebro quais são os objetivos que ele tem de responder. E ele depois vai determinar a ação do corpo para esses objetivos. Tá? Portanto, o indivíduo está com fome, ele vai definir uma atividade de caça e depois o corpo vai caçar, na realidade, se correr bem, ele vai comer, vai ter uma sensação positiva, portanto, sensação positiva, o cérebro. Portanto, quando tem quando está o sentimento negativo, isso é uma motivação para a ação. Quando passa um sentimento positivo, isso desmotiva a ação, ou seja, o indivíduo volta a estar estabilizado. Isso é um funcionamento normal. Portanto, o cérebro só funciona bem se tiver o sistema nervoso, porque o cérebro é um órgão do sistema nervoso. Num grupo humano é a mesma coisa. Só que o sistema nervoso é feito por sentimentos entre indivíduos. Tá? Se o indivíduo está com fome, o outro vai ajudá-lo para comer. Okay? Portanto, e como o alimento está disperso, eles vão à caça e à recoleção, portanto, um dia caça outro, dia caça outro, eles precisam todos uns dos outros, e isto é tudo, a distribuição é o elemento interno do corpo grupal. Tá? Funcionam todos, um por todos, todos por um, e esse cria tal corpo grupal. Só há um corpo grupal quando há cooperação interna. Portanto, quando temos um pico no pé e vamos lá com o corpo mexer, portanto, temos a cooperação de todos os órgãos para retirar esse pico no pé.
Tá? Portanto, a base é a cooperação. Isso vai determinar inteligência. Inteligência é comportamento para benefício de todos. Que só existe quando há sistema nervoso no grupo. Porquê? Porque só quando há sistema nervoso, só quando sentem uns pelos outros, é que vão dar os sentimentos e sensações necessárias ao cérebro do grupo para o grupo atuar em função dessas sensações e sentimentos. Tá? Portanto, vamos imaginar, estão 5 indivíduos a andar, um deles cai à água, os outros vão ajudá-lo, porque sentem por ele. Se não sentissem, deixavam-no afogar. Tá? Portanto, inteligência, comportamento para benefício de todos. A inteligência é mais exigente porque, se for só para um, é mais fácil de resolver. Quando são vários, é preciso integrar muito mais elementos. Tá? Portanto, inteligência e comportamento para benefício de todos. A prática determina a forma de ver a realidade. Tá? Ainda hoje vemos isso. Um filme, o fotógrafo vê o filme, o mesmo filme, de maneira diferente do alfaiate. O alfaiate, se calhar, vai ficar a prestar atenção ao vestuário e o fotógrafo vai prestar atenção à luz, ao enquadramento. Porquê? Porque a atividade vai determinar a forma de ver a realidade. Aqui, como eles vivem em sociedade, em grupo social, os tais bandos, a forma de ver é de integração. Tá? Ele vê a realidade como algo que se integra com a realidade. Portanto, durante a maior parte do tempo, o ser humano, durante pelo menos 290 mil anos, o ser humano é caçador-coletor e tem uma ação integrada no meio. Portanto, quando ele vai caçar, ele tem de se deslocar onde está a caça. Quando vai buscar os outros alimentos, ele tem de se deslocar. Portanto, ele vê a realidade como algo global e ele uma parte da realidade. Portanto, sabemos isso através da religião, a religião animista, em que todos os seres vivos têm espírito. Tá? Espírito que é a vida, basicamente. As pessoas têm espírito, os animais têm espírito, as plantas têm espírito, porque têm uma cultura de integração, e não só com o meio vivo, mas com o meio social. Ele está integrado com os outros. Ele precisa dos outros, os outros precisam dele. Tá? A base disto é o equilíbrio. Portanto, nestes grupos, o indivíduo tem um peso no grupo e o grupo tem um peso no indivíduo. Portanto, há um equilíbrio. Quando o indivíduo tem um desvio, o grupo vai atuar para ele voltar à norma. E a mesma coisa. E ao contrário, se o grupo tiver com um problema, o indivíduo vai atuar para reequilibrar. A base disto é o equilíbrio. Portanto, e assim, isto é a etologia da espécie humana. Portanto, o grupo humano, quando está saudável, é um grupo de 20 a 40 pessoas que atua para o alimento disperso. Portanto, tem esta realidade, tem a referência da realidade porque está sempre na realidade. A realidade física, a realidade do meio vivo e a realidade social. A fisiologia interna do grupo, sistema nervoso, sentimentos pelos outros e caçam e a propriedade é o resultado da distribuição. A distribuição determina a propriedade. Então, este grupo é o grupo natural humano, caçador-coletor. Nós temos características para isto. O grupo são grupos pequenos, não só em termos de tamanho do grupo, mas também ao longo do tempo. Portanto, os grupos levavam 1, 2 gerações, 3 no máximo, não se perpetuavam. Porquê? Porque os grupos, de tempos a tempos, juntavam-se e formavam novos grupos. Tá? Portanto, o grupo é uma entidade quase pessoal, porque os indivíduos são específicos. Eles conhecem-se, portanto, os sentimentos são por pessoas específicas. Este é o grupo humano. A partir do Neolítico, o que é que vai acontecer? Portanto, há uma alteração climatérica e no Médio Oriente eles começam a armazenar cereais. Portanto, a dieta alimentar no Médio Oriente, eles caçavam de inverno, na primavera comiam cereais, no verão voltavam a caçar noutro sítio, outros animais, no outono comiam frutos, essencialmente frutos secos, e de inverno voltavam a caçar, portanto tinha essa diversidade comportamental, tinha essa capacidade de percepção, integração no meio a esse nível. Há uma alteração climatérica, há uma perda uma alteração no meio, e eles vão começar a armazenar os cereais. Quando eles armazenam os cereais, já não vão caçar a seguir. Tá? Vão começar a comer cereais durante muito mais tempo. O resultado disso é que eles depois vão começar a cultivar para encher os armazéns. Portanto, não é o armazém, não é a agricultura que termina o armazém, exatamente o contrário, é o armazém que termina a agricultura. Eles primeiro começam a armazenar e depois, para preencher o armazém, começam a cultivar. Isso aí vai destruir completamente o grupo humano. Tá? Portanto, vai perder a parte fisiológica do grupo, dos alimentos dispersos, em que uma vez caça um, outra vez caça o outro, e eles precisam todos uns dos outros, e têm sentimentos, porque têm a prática dessa partilha. Tá? Portanto, há uma atividade de partilha que determina os sentimentos de partilha entre eles.
E o que é que vai acontecer? O alimento vai para estar concentrado no armazém. Quando está concentrado, quem controlar o armazém vai controlar o grupo. Portanto, todo o funcionamento de partilha e distribuição, de formação social, desaparece. Tá? O armazém vai destruir a estrutura social do grupo, vai destruir o sistema nervoso do grupo. Tá? Portanto, porque a base do sistema nervoso é tal, sentimentos uns com os outros. Sentimentos positivos decorrentes da partilha e da necessidade uns dos outros. Quando não tem necessidade de partilha, não tem os sentimentos, não há prática para manter o sentimento e o sentimento perde-se e tem o contrário. O que é que vai acontecer? O armazém é um troféu para a delinquência. Aqui, os delinquentes não tinham hipótese porque o grupo abandonava-os, ou o grupo dispersava-se e formava outro e o delinquente não tinha como se impor. Não podia coagir, e mesmo que coagisse dentro de um grupo, esse grupo era finito, portanto aquilo nunca se perpetuava. Quando há o armazém, como os outros dependem todos do armazém, mas perdem a diversidade alimentar, tem de se submeter. Ou seja, quem for mais delinquente vai mandar nos outros. Enquanto aqui, quem for mais social, melhor tem o grupo, que é exatamente o contrário. Passamos de um grupo social para um grupo antissocial. E o grupo vai se fragmentar totalmente. Vai perder o seu sistema nervoso. Tá? Quem controla o armazém foi o clero. O armazém é um troféu para delinquentes. Quem controlar o armazém, portanto, aparecem os guerreiros. O guerreiro é, em termos biológicos, só aparecem guerreiros quando aparecem camponeses. O guerreiro é o parasita de camponeses. O camponês já saiu da etologia da espécie, portanto, ele já atua no meio para provocar um desequilíbrio, concentração de meios, e isso vai criar condições para formar o parasita de camponeses. Antes não havia guerra, aqui havia confrontos, sempre existiram confrontos, mas nunca existiu guerra. Guerra é a perpetuação. Para haver guerra tem de haver formas de o manter ao longo do tempo, portanto tem de haver armazém. E aqui a motivação também era diferente. Não havia nada que roubar, tinham territórios, mas não havia o elemento base para a submissão do grupo. Tá. E aqui, quem controla o armazém, depois vai submeter todos os outros. Isso vai formar a fragmentação do grupo em 3 indivíduos. Clero, que são mitómanos. Os arruaceiros, são os guerreiros. E os submetidos, os servos. Tal. Clero, nobreza e povo. Clero, corte e povo. O que é que isso quer dizer? Que o grupo perdeu o seu sistema nervoso. O clero não quer saber do povo. Os guerreiros não querem saber dos servos. Não sentem nada por eles, não os consideram sequer iguais. Portanto, formam-se grupos diferentes. O que é que vai acontecer? Vai-se perder toda esta ligação. Portanto, o cérebro deixa de estar ligado à realidade. O que é que vai acontecer? Estamos aqui em baixo. No caso dos mitómanos, perdão, tanto os mitómanos como os guerreiros não precisam estar ligados com a realidade. Eles não precisam de ir caçar para comer. Alguém traz a caça, portanto, eles não têm essa referência da realidade. E começam a delirar. Isso decorre de quem controla o armazém vai ter a propriedade do armazém e quem tem a propriedade do armazém é ele que vai determinar a distribuição de meios. Portanto, estamos a ver aqui uma alteração total do funcionamento do grupo. Aqui o grupo, a distribuição determina a propriedade, caçam depois cada um tem a sua parte. Aqui é exatamente o contrário, a propriedade é que vai determinar a distribuição. Aqui é totalmente antissocial. Este vai mandar nos outros todos. Portanto, deixa-se de haver equilíbrio de peso e contrapeso com o grupo e passa a haver um que manda e os outros são obrigados a obedecer. Aqui o resultado é a prática da coerção, a prática da chantagem. Ou obedece ou não come. Portanto, o grupo desequilibra-se totalmente, fragmenta-se. Ao fragmentar-se, perde o sistema nervoso e entra em delírio. Porquê? Porque o cérebro é um elemento do sistema nervoso. O que é que vai acontecer aqui? É aqui que vai aparecer os tais deuses. Portanto, há uma prática de poder, este sobre os outros. Isso depois vai aparecer na religião, o tal Deus, algo como poderoso. E que já é uma fantasia. Portanto, a realidade deixou de ser a parte válida e passou a ser a fantasia a ser válida sobre a realidade. A realidade aparece como algo subalterno à fantasia. Mesmo quando tenham uma seca, por exemplo, eles, em vez de atuar em função da seca, não, iam rezar. Portanto, viam a realidade como algo subalterno ao indivíduo. Porque o agricultor vê a realidade como algo subalterno a ele. Ele cultiva e ele é que decide o que é que vai nascer. Isso é uma destruição da sanidade mental. Portanto, o que acontece aqui? As pessoas são, os humanos, a parte social e cívicos, é um grupo
de indivíduos sociais, cívicos, e aqui passa a ser um grupo de mitómanos e de arruaceiros. Começam a mandar os mitómanos e os arruaceiros. Porque uma população perdeu a capacidade intelectual, portanto a capacidade intelectual vinha de quê? Estes, para definir, para decidir, tinham de argumentar uns com os outros. Se corresse mal, eles sentiam na pele, portanto tinham de redefinir. Se houvesse um indivíduo estúpido aqui, os outros iam perceber logo que ele era estúpido, não lhe obedecia, portanto não tinha condições para o estúpido se propagar a sua estupidez. Tá? Aqui não, é exatamente o contrário. Aqui o mais delinquente apropria-se do armazém e vai submeter os outros. Há um troféu. Quanto mais delinquente, maior é o troféu. O grupo passa a ser totalmente antissocial. Portanto, temos um grupo antissocial, que é um grupo de delinquentes, que é controlado por guerreiros, por arruaceiros e por mitómanos. O mitómano instala-se porque aqui ninguém pensa, uns não precisam de pensar porque mandam, ninguém precisa de argumentar, e este também não pode argumentar, porque se argumentar ele é abatido. Portanto, o grupo passa a ser antissocial, é um grupo fragmentado, a base do grupo é a coerção, já não é a cooperação, já não são sentimentos positivos, são sentimentos negativos, portanto já são as dores da patologia. E o grupo aqui deixa de ser inteligência, comportamento para benefício de todos, e passa a ser idiotice quando são os guerreiros. Idiota é o indivíduo que pensa no próprio. Quando há vários idiotas juntos, entram em confronto, depois o idiota que ganhar vai abusar do idiota que perder. Tá, estamos já no meio da idiotice. Que é isso que acontece os tais guerreiros, que são parasitas, basicamente, são parasitas de camponeses, e atuam para o benefício dele e prejuízo do outro. Portanto, o grupo não tem sistema nervoso, e quando os guerreiros praticam a idiotice e o clero pratica a estupidez. O clero é completamente estúpido, comportamento para prejuízo de todos. Por exemplo, os agricultores são muito dependentes do clima. Quando havia um clima mau, um ano mau, o mitómano, o clero, começava a dizia que era preciso matar pessoas para alterar o clima. Porque era o Deus que não sei o quê, não sei o que mais, então matavam pessoas, resultado, as pessoas morriam, o grupo ficava sem pessoas, prejuízo para todos. Tá? O clero são os mitómanos, portanto estamos aqui no domínio da delinquência cultural e nos guerreiros de delinquência física. Portanto, o grupo passa a oscilar entre idiotice e estupidez. E é isso que se observa depois, a partir do Neolítico, que é que se observa os guerreiros inventar pretextos para matar a população e a população a colaborar com quem a quer matar em guerras. E mais tarde, colaborar com quem a quer roubar em mercados. Colaborar com quem a quer matar em delírios de outros mundos. Tá? Porquê? Porque perdeu o sistema nervoso, tá? Esta ligação desapareceu, e quando perde o sistema nervoso, perde o cérebro e fica completamente desorientado. E depois qualquer mitómano leva para onde quer. Tá? E é isso que aparece o clima, portanto, o clero, criaram-se condições para a formação de agentes patológicos que são o clero e o poder. Como é que isso funciona? Portanto, e a cultura depois aparece, nota-se isso. Portanto, a patologia cultural passa a ser uma cultura de desintegração. Deixou de ser uma cultura de integração com o meio, integração com o corpo social, e passou a ser uma cultura de desintegração, que é uma cultura de dominação, tentar a dominação do meio. Isso termina delírios e fantasias. Portanto, um grupo completamente desequilibrado. Como é que funciona? Portanto, novamente, o corpo parasita, portanto, o clero tem fantasias, portanto, não está com a realidade, nega a realidade, está na fantasia deles, portanto, ele não precisa estar ligado à realidade, porque todos dão-lhe comida e alojamento, não é? E submissão. O que é que ele faz? O corpo de parasita tem um cérebro de parasita, começa a ver a realidade em função da sua fantasia. Tá? E é ele que vai decidir a ação do outro grupo, do grupo parasitado. Portanto, o grupo parasitado não tem cérebro. O cérebro completamente atrofiado, ele obedece. Não faz atividade intelectual. Então, estamos a ver aqui uma fantasia, portanto, a negação da realidade. Quem atua na realidade não é quem decide na realidade. Tá? Portanto, estamos a ver aqui dois grupos diferentes. Isto é uma patologia muito grave. Tá? É como se tivesse cortado o nosso corpo todo e depois o cérebro, que não tem ligação ao corpo, está a decidir sobre o que é que o corpo deve fazer. Quando corre mal, o cérebro não sente. Portanto, os sensores desaparecem completamente. Os sensores do corpo parasita não estão ligados com a realidade, estão ligados com a fantasia. Isso provoca o desvio comportamental total, o tal de andarem a matar pessoas por causa do clima. Tá? Portanto, é importante ver que isto é o sistema nervoso completamente destruído. Portanto, o corpo parasita não está ligado com a realidade, está ligado com a fantasia, e o corpo parasitado também não tem cérebro. Anda ao acaso de quem está a delirar com ser coisas do outro mundo e afins. Portanto, em termos clínicos,
espécie humana teve mais ou menos saudável, teve milhares de grupos diferentes, uns mais saudáveis que outros, obviamente, mas sempre à dimensão humana. A partir do Neolítico, com o armazém, com a passagem da propriedade a determinada distribuição, isto é um comportamento totalmente antissocial. Portanto, este indivíduo não tem atividade social com os outros, senão perde a posição dele no grupo. Tem uma postura completamente antissocial e ele, ao terminar a distribuição, distribui para aqueles que, a parte difícil para os outros e e o proveito para eles, supostamente proveito fetiche. Isto vai determinar portanto, a espécie está no domínio da saúde, portanto, atua entre o meio social e o meio vivo, portanto, a parte do tempo é meio social, a caça e a recoleção é entre 2 a 5 horas por dia e o resto do tempo é atividade social. O nosso neocórtex é grande porque nós somos animais sociais, portanto, não somos rebanhos, nós não somos ruminantes para formar rebanhos, também não somos canídeos para formar matilhas, nós temos um grupo específico, que é a sociedade, que é este tipo de grupo. Tá? Quando entra o Neolítico, quando aparece o armazém vai destruir o sistema nervoso do grupo, vai fragmentar o grupo. Quem decide não é quem executa. Isso vai terminar delírios e comportamentos delinquentes, tá? que já são os sintomas normais de uma patologia grupal grave. O grupo fragmenta-se, vai andar no domínio da idiotice e da estupidez, entre as guerras, e depois da Revolução Industrial vai entrar no domínio da estupidez total. Tá? Portanto, o clero na altura do armazém, na parte da agricultura, apresentava-se como sendo o intermédio na cadeia de comando, portanto havia os deuses e depois havia o clero e depois havia a realidade, portanto a realidade sempre subalterna eles todos, portanto, estamos no domínio do delírio, completamente, a negação da realidade, tá? A fantasia. A partir da Revolução Industrial aparece um clero que diz que é criador de novos mundos de progresso científico. Tá? Portanto, o desvio é total, negam completamente a realidade e eles é que vão dizer o que é que a realidade deve ser. Tá? E o clero científico, o resultado, eles entram em delírio porque eles aprendem a extrair conhecimentos e como são estúpidos, o clero é sempre estúpido. Isto é a perda total da capacidade intelectual. A capacidade intelectual é a capacidade de perceber o meio e saber integrar-se no meio de onde faz parte. Quando se perde a capacidade intelectual, perde-se a ligação com a realidade, entra-se nos domínios das fantasias e dos delírios. E o clero científico é um clero completamente nércio. Teve uma ferramenta de extração de conhecimentos, um método rudimentar, tentativa e erro, tal método experimental, e começou a delirar e procura conhecimentos para impor a sua fantasia à realidade. Portanto, ele procura conhecimentos para destruir ecossistemas. Quer impor à força a sua fantasia à realidade. E pensa que, porque tem capacidade de extração de conhecimentos, que isso vai trazer algo positivo. E o resultado é sempre igual. O clero entra uma fantasia, sempre. A realidade não quer saber da fantasia do clero, da estupidez do clero. E o confronto dos dois é prejuízo para todos. É o tempo perdido para prejudicar todos. Então, o clero científico é que ele produz, o resultado do clero científico é população em campo de concentração industrial a destruir ecossistemas. E temos como resultado a péssima vida da espécie humana e os ecossistemas destruídos. Porquê? Porque estamos novamente no domínio dos mitómanos. O mito do progresso, que é uma fantasia inventada pelo clero científico, tá? Que é o clero mais insalubre que se conhece. Os outros cleros matavam pessoas por causa do clima e este mata não só as pessoas, mas todos os seres vivos na Terra. A delirar que ele é que é o novo criador de novo mundo de progresso científico. Que a realidade é totalmente subalterna, que a realidade não conta, eles é que contam sobre a realidade. Tá? Uma narrativa completamente delirante, perda total de sanidade mental. Portanto, é um grupo que vive em bolha entre eles e descobrem conhecimentos para impor a sua estupidez. Tá? Isso decorrente deste elemento que é a fragmentação do grupo. Decorrente o tal armazém, propriedade, determinada distribuição. Isto nunca pode acontecer, senão isto vai determinar comportamento antissocial, perda do sistema nervoso do grupo, perda do cérebro, desorientação, atrofia intelectual e desorientação total. Tá? Que é o que temos hoje. Uma população ao acaso de quem é que quer matar em guerras, de quem é que quer roubar em mercados e quem diz que eles devem abdicar da sua vida do humano para praticar atividades anti-humanas e anti-natureza. Que é o que nós temos hoje. E é isto.